Voltei, turma. Agora na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos iniciar a apostila 2. Espero que todos já tenham essa apostila em mãos. Quem não buscou na escola ainda, ela está disponível. É só procurar pela Rosane na secretaria, que ela entrega para vocês, ok? Mas eu acredito que todos já tenham ido buscar. Então vamos lá, página 7. Uma aventura incrível. Ao ler ou ouvir uma história misteriosa, com acontecimentos estranhos e inesperados, qual é a sua reação? Sente a curiosidade crescer cada vez mais e não vê a hora de chegar ao fim? Tenta bancar o detetive procurando desvendar o mistério? Ou simplesmente pensa, ufa, ainda bem que isso não aconteceu comigo? Conheça agora uma narrativa desse tipo, em que a personagem terá um encontro incrível num lugar apavorante. Então, a prof vai fazer a leitura do texto. Eu quero que todos acompanhem a leitura aí na apostila de vocês, ok? Trancado em Múmias. Quando minha mãe resolveu que a gente iria passar as férias no Egito, houve uma revolução em casa. Meu pai não queria ir. Dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar de meu pai me usar como desculpa, eu estava muito animado com a ideia. Finalmente, minha mãe venceu e fomos ao Egito em uma viagem organizada por uma agência que deixava todos enlouquecidos com as atividades que oferecia. O guia era um senhor que estava o tempo todo contando piadas, nas quais ninguém achava graça, mas meu pai gostava muito, é claro, e assim estavam sempre juntos. Minha mãe, por sua vez, ficou amiga de outras senhoras e passavam o dia nas lojinhas. Seguindo adiante. Eu me aborrecia. Ir ao Egito e se chatear. O que eu iria contar quando voltasse ao colégio? Estive no Egito e foi uma chatice só. Depois de passar 5 dias num cruzeiro horrível, chegamos ao Cairo. Estava programada uma excursão do Cairo até Gizé, para visitar as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, uma das 7 maravilhas do universo. Quando as vi, fiquei mudo. Eram enormes, com gigantescas esculturas de pedra, como essa imensa esfinge ao lado, que parecia estar guardando os gigantes contra os saqueadores de tesouros. O guia nos acompanhava no interior da pirâmide de Quéops, recomendando que tivéssemos muito cuidado, porque todas haviam sido construídas com corredores e labirintos para despistar ladrões. Nos contou histórias arrepiantes de assaltantes que haviam morrido de fome e frio no interior delas por não conseguirem encontrar a saída. Começou por explicar os hieróglifos esculpidos nas paredes. Eu ia no fim do grupo, distraído, quando escutei um estranho ruído, como um sussurro vindo de trás de uma parede. Aparentemente, era uma parede como as outras, de pedra maciça e coberta com sinais misteriosos. Encostei o ouvido na parede e pude escutar com nitidez aquele sussurro de além-túmulo que me fez sentir calafrios e me deixou com os cabelos em pé. Parecia que vinha de outro mundo. Eram palavras profundas, vindas do subsolo, que uma vez pareciam queixas e outras gritos de raiva e aborrecimento. E eu já ia correr para me juntar ao grupo quando me apoiei, sem querer, na parede. Ela deslizou para o lado, deixando um vazio escuro e lúgubre, com umas escadas que desciam para o nada no meio das quais eu fui parar. Quando me levantei, o muro se fechou com força e fiquei preso no seu interior.
A escuridão era total, o ambiente pesado, quase não se podia respirar, e os sussurros haviam se transformado em gritos distantes. Virei desesperado para a parede e gritei com a esperança de ser ouvido, mas nada. Comecei a descer as escadas com cuidado e tive a impressão de pisar num chão úmido e escorregadio, onde com certeza havia muitos animais nojentos, baratas, escorpiões, serpentes, aranhas. Conforme descia e me aproximava de uma claridade, os gritos pareciam ficar mais perto. Quando cheguei ao fim da escada, dei com uma sala iluminada, com tochas, que dava passagem para outras dependências. Enquanto pensava em que direção seguir, me lembrei das advertências do guia e de todos os que morreram perdidos para sempre naqueles labirintos. Caminhei, sempre virando à esquerda, e depois de atravessar muitos corredores tortuosos, me achei novamente na sala de entrada. Continuava ouvindo os gritos arrepiantes que pareciam vir da direita, cada vez mais próximos. Passei a cabeça pelo buraco de uma porta e o que vi me deixou gelado. Uma múmia perfeitamente embalsamada estava no centro da sala. Movia-se lentamente, mas, ao se voltar, me descobriu e me apontou o seu dedo disforme e enfaixado enquanto gritava: "Você acha muito bonito chegar aqui sem permissão, menino mal educado?" Perdão, senhor, balbuciei nervosíssimo. Perdão? Repetiu a múmia. Tenho uma dor de dente espantosa e preciso de tranquilidade. Incomodar assim um faraó? Que falta de educação! Era por isso que o senhor gritava? Perguntei. Levei um susto terrível. É que essa dor de dente está me matando, filho. Tentou desculpar-se o faraó. Pensei que já estava morto, disse. Bem, é um modo de dizer, você sabe, tem uma eternidade horrível. Com essa quantidade de correntes de ar que tem por aqui, sempre sou pego por umas gripes terríveis, mas a dor de dente é ainda pior. Então, eu lhe dei uma aspirina que levava na mochila e, como não estava acostumada a tomar remédios, logo ficou melhor. Esta sim é uma boa invenção, disse muito contente. Eu gostaria de ter mais. Tome, fique com a caixa, ofereci. Eu tenho muito mais em casa. O problema é como voltar. Eu estou perdido. Eu ajudo você, propôs decidido, palavra de faraó. Percorremos 1000 corredores até chegar a uma câmara cheia de tesouros que reluziam como estrelas. Esta é uma câmara mortuária, me informou a múmia. Um lugar bastante incômodo para repousar, como se pode ver. Nem sequer tive tempo para despedidas. O faraó me empurrou para dentro de um armário de madeira estranhíssimo e bem pequeno e fechou a tampa violentamente. Estava confuso e tateando para achar a saída, quando ouvi claramente a voz do guia. E esta é a tumba do grande Kelps. Em seu interior podemos observar o sarcófago que... Ao abrir o sarcófago, todos retrocederam gritando, surpresos ao me ver sair. Manuel! Minha mãe me reconheceu de imediato. Mas como pode ser tão levado? Saia daí imediatamente! O guia, que não era tão simpático como meu pai acreditava, me olhou irritado e deu por terminada toda a explicação. Levantei-me do sarcófago surpreso, tentando encontrar o mecanismo que abria a tumba para a câmara do tesouro, mas não encontrei. Desde então, guardo em segredo uma lembrança do faraó. Em uma
Em um dos meus bolsos apareceu um anel de ouro com um escaravelho, esculpido, símbolo da boa sorte para toda a eternidade. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui também o significado de algumas palavras que foram faladas durante a leitura. E aqui embaixo nós temos quem fez o texto, né? Foi a Maria Maneru. Nasceu e mora em Madrid, na Espanha. É autora de vários livros infantis. Um deles é Histórias de Bruxas, com personagens que qualquer criança esperta gostaria de conhecer, porque elas não fazem maldade, são muito brincalhonas e complicam as coisas ao redor usando seus poderes mágicos. Também escreveu Bruxas, Magas, Fadas e Feiticeiras, em que as personagens malvadas dos contos infantis mudaram. A madrasta da Branca de Neve não é tão má e a bruxa da Casa do Chocolate vive agora em um confortável e luxuoso edifício. Então, vale a pena conhecer aqui as outras obras dessa escritora. Agora, aqui na página 11, você sabia? Gizé é uma cidade do Egito onde ficam 3 pirâmides enormes, que foram construídas para serem túmulos dos faraós Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Os egípcios acreditavam que, se os reis fossem enterrados numa pirâmide, eles se juntariam ao sol e aos deuses. Aqui embaixo, múmia. No Antigo Egito, quando faraós, sacerdotes, sábios e comerciantes morriam, seus corpos recebiam substâncias especiais para que se transformassem em múmias. Esse tratamento levava cerca de 70 dias e evitava a decomposição do corpo. Olha só que interessante. Olha aqui na imagem, né? Como que ficava o corpo depois de receber esse tipo de tratamento. O que vocês vão fazer para a prof? Vocês vão fazer o entender o texto da página 11. Antes de responder as questões, releia os parágrafos a que elas se referem. Então, aqui está citando o parágrafo 1, citando o parágrafo 2. Então, voltem, façam a leitura novamente para poder responder. Na página 12, vai falar dos parágrafos 5 e 6, na questão 3. Na questão 4, vocês têm que voltar nos parágrafos 8 e 11. Na questão 5, nos parágrafos 22 e 23. E na questão 6, tem que reler o parágrafo 27, certo? Então, aqui, vocês podem perceber, se vocês voltarem no texto, né, desde a página 7, vocês vão encontrar número 1 no primeiro parágrafo, lá embaixo, número 2, significa que é o segundo parágrafo, certo? Então, a gente percebe aí pela numeração e percebe também que tem aquele recuo, aquele espaço que nós temos que fazer antes de iniciar um novo parágrafo. Então, todo o texto está enumerado, ok? Então, seria isso.